Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 4 de agosto e vamos, conhecer sempre um pouquinho mais a vida de São João Maria Vianney, o santo cura d'Ars, o padroeiro dos párocos, Normalmente a gente fala, o dia do padre, o dia do padre, porque ele é o padroeiro de todos os padres, dos párocos, de maneira muito especial, pelo seu grande amor por Jesus e pelo seu grande ministério. São João Maria Vianney nasceu em 1786, no finalzinho do século XVIII, na França. A gente que sabe um pouquinho de história vai recordando, aquela época, a Revolução Francesa, Napoleão, todo aquele tempo, um tempo de muito conflito, vamos dizer assim, na França. E sua vocação ao sacerdócio era desde cedo. Ele sempre teve um grande amor por Jesus e queria, estar sempre rezando em oração. Ele era sempre encontrado rezando no cantinho, seu Pai Nosso, sua Ave Maria. Mas era um tempo de muitas provações na França, de revolução, de conflitos. E os sacerdotes estavam sendo perseguidos, muitos exilados. Então a dificuldade, para receber os sacramentos, para receber uma formação sólida, uma formação mais, vamos dizer, de uma maneira mais concreta. Então, os pais vão levando, ensinando de pouco em pouco, mas muito humildes, muito também dificuldade, e eles vão entrando nesse tempo, nessa grande dificuldade. Mas, passando esse tempo, ele achou um grande amigo na figura do Padre Ballet, que vai ser aquele que vai desenvolver nele todas as suas qualidades, vai desenvolver nele toda a sua espiritualidade. Mas o que vai acontecer? Ele vai ser convocado para o exército de Napoleão. E aí ele vai seguir, aquele menino sem analfabeto, entra no exército, não sabe o que está ali, por que está ali, e ele vai, seguindo. Só que quando chegou na metade do caminho, o pessoal começou a andar muito, o pé dele estava doendo, ele foi ficando para trás, ele foi vendo que ficou, aí ele voltou para casa. Se tornou um desertor mesmo sem saber que o era, E aí vai passando o tempo, até que o pessoal esqueceu que ele devia estar no exército e não estava, e vai começar, o Padre Ballet vai continuar, os seus estudos com ele, mas ele tinha um grande problema. Tinha muita virtude, mas a capacidade dele de aprender era muito pequena. Era essa a grande verdade, E ele vai ter uma grande dificuldade no aprender, no saber as coisas, o formal, Coração de ouro, virtudes vividas, mas o aprendizado era difícil. O preparo intelectual era muito deficiente. Então, ele vai, vamos dizer assim, com muita dificuldade, e aí, diante de todas as suas virtudes, ele vai ser ordenado sacerdote. Mas nos primeiros 3 anos, ele fica na companhia do Padre Ballet, E, no início, ele até nem tinha, autorização para ouvir confissão, mas depois, com a morte do Padre Ballet, ele vai ser enviado para um pequeno vilarejozinho chamado Ars. Ele vai ser o cura, quer dizer, o vigário de Ars. Por isso nós o conhecemos hoje como o cura d'Ars. E ali é o campo de missão que Deus tem. Tem uma historinha bonita que diz que quando ele está procurando o caminho, ele encontra uma criança e pergunta, onde era Ars, e fala: se você me mostrar o caminho para Ars, eu mostro para você o caminho do céu. E é isso que ele vai fazer em Ars. Vai mostrar para aquele povo abandonado espiritualmente o caminho do céu. E ali
quando ele chega, realmente, tudo abandonado. A igreja aos pedaços, o povo não queria saber de igreja, domingo ninguém ia para missa, ninguém sabia rezar, era uma cidade ao Deus dará. E a primeira pergunta dele para ele mesmo foi: o que eu vim fazer aqui? Tenho medo que eu venha me perder. Em vez de eu conquistar o povo, eles que me levem para o buraco. Então, depois em oração, ele vai se deixar se reanimar por Deus, vai fixar residência na matriz e começa a rezar pela conversão dos seus paroquianos. Aí, começou pela oração. Desde de manhã até a noite, de joelho diante do Santíssimo, rezando por aquele povo. E aí depois começou a visitar as famílias. Ia visitando uma, falava de Deus, falava do santo, das coisas de Deus, e ia, né? Um reparava, outro reparava. E aí as pessoas iam vendo o testemunho dele, aquele homem santo, aquele homem disponível, humilde, pobre, piedoso. E aí eles vão com pouco a pouco, o povo vai começando a conhecê-lo e começa, né, se achegar, começa a ir. E aí começa rezando o rosário com o pároco, depois começa participando da missa, começando a frequentar a missa, começando a comunhão frequente, né? Aqueles que nem iam à missa aos domingos começam com a comunhão cada vez mais frequente. Aí vai fundar uma confraria para as senhoras, para as orações, e ali vai começar aí depois o grande batalha dele, o domingo. O domingo é o dia do Senhor. E o povo queria festa, pedia. Mas ele começa um trabalho tão bacana que daqui a pouco não tem, as pessoas vão acabar fechando os botecos, porque domingo ninguém mais ia para boteco. Ninguém ia mais para farra, ninguém ia para nada, todo mundo ia para a igreja. Domingo é o dia do Senhor. Ele restabeleceu a dignidade do domingo na cidade de Ars. Mas o que grandemente ficou famoso foi como confessou. Aquele, lembra, né? Que nem podia confessar no início, porque tinha uma pouca informação, que era de uma intelectualidade muito limitada, vai se desenvolver como grande confessor. E ali, pessoas de todos os lugares da França iam se confessar com o pequeno cura d'Ars. O segredo dos grandes resultados espirituais estava na santidade do pároco daquela paróquia, né? E era um homem de oração, um homem de penitência. Muitos milagres aconteciam pela sua oração e ele, na sua humildade, ele tinha uma sacolinha que ele dizia que ele tinha relíquia, né, de Santa Filomena. Mentira, ele não tinha nada ali. Era simplesmente para que as pessoas não olhassem para ele, mas apenas para Jesus. Então, através de sua oração, muitos milagres aconteciam e ele sempre dizia, né, que era pela intercessão de um santo, pela intercessão de outro santo, mas nunca se colocando no centro. O centro sempre colocando para Jesus. O homem ficava o dia inteiro no confessionário. O sono, 2 horas apenas por noite, e quando alguém tinha uma dificuldade, nem essas 2 horas ele tinha, porque se colocava em jejum e oração pelas dificuldades. Então, todas as vezes que fosse necessário, ele estava lá, de joelho. Morreu no dia 4 de agosto de 1859 e foi beatificado e canonizado pela igreja, colocado como padroeiro dos párocos, padroeiro dos sacerdotes. Então vamos tirar algumas frases dele, né? Deveríamos ficar contentes de ver chegar o domingo. Diríamos: hoje vou me ocupar com o bom Deus. É isso que fazemos no domingo. Depois de passar uma semana quase sem pensar em Deus, é muito justo empregar o domingo para rezar a Ele e agradecê-lo. O domingo é o bem do bom Deus. Com que direito vocês tocam no que não lhe pertence? O domingo é de Deus. Então, por que nós estamos tirando o domingo de Deus? E depois falando para as mulheres, né? Deve-se fazer no sábado tudo o que se poderia fazer no domingo.
o domingo deve ficar livre de tudo que se pode ser feito na segunda-feira. Não é isso? Então, se eu preciso fazer com muita urgência, faço no sábado. E se não é muito urgente, faço na segunda. Vamos deixar o domingo para o Senhor? Então, pedindo também a intercessão de São João Maria Vianney por todos os párocos, por todos nós, para que sejamos fiéis a Jesus, pelas vocações sacerdotais e também por nós, leigos, para que possamos também amar o domingo, o dia do Senhor, e não faltar a esse compromisso com Ele. São João Maria Vianney, rogai por nós.